Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 28. A Bíblia evangélica tem até o versículo 32. Aqui só tem até o versículo 28. Bíblia Sagrada, edição pastoral católica, Antigo Testamento, livro dos Pentateuco, que é livro da lei. O versículo 1, aqui não tem contexto não. O versículo 1, Javé disse a Moisés: diga a Arão, estenda a mão com a vara sobre os rios. Vou ler mais uma vez o versículo 1. Javé disse a Moisés: diga a Arão, estenda a mão com a vara sobre os rios, canais e lagoas, e faça subir rãs sobre todo o território egípcio. Versículo 2. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, fez subir rãs que infestaram todo o território egípcio. Versículo 3. Os magos do Egito, porém, usaram as suas ciências ocultas e fizeram o mesmo, e fizeram subir rãs por todo o território do Egito. Versículo 4. O Senhor Deus permitiu os magos fazer isso. Versículo 4. O faraó mandou chamar Moisés, Arão, e ele diz. Aqui na Bíblia Católica está reza, mas a palavra da Bíblia Evangélica fala oração. Então, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e ele diz: reza ou ora a Javé para que afasta as rãs de mim e do meu povo. Então eu deixarei o povo partir para que ofereça sacrifício a Javé. Versículo 5. Moisés disse a Faraó: diga a mim, por favor, quando é que eu devo rezar ou orar por você, por seu ministro, por seu povo, a fim de livrar das rãs? Você, Faraó, e sua casa, de modo que as rãs fiquem somente no rio Nilo. Versículo 6. O faraó respondeu: amanhã. Moisés disse: será conforme está pedido. Tá? Será conforme está pedindo, para que você, faraó, saiba que não há ninguém como Javé, o nosso Deus. E não há mesmo não. Não tem ninguém para comparar o nosso Deus lá do céu, o nosso Deus eterno. Versículo 7. As rãs se afastarão de você, Faraó, e de sua casa e dos seus ministros e do seu povo. Ficarão somente no rio Nilo. Versículo 8. Moisés e Arão saíram do palácio do Faraó e Moisés suplicou a Javé por causa das rãs que ele havia mandado contra o Faraó. Versículo 9. Javé cumpriu o que Moisés ele pedia. Morreram
as da rã que estavam nas casas, no pátio e campos. Versículo 10. Foram juntadas em monte imensos, monte grande, e a terra ficou poluída. Versículo 11. Mas Faraó viu que havia trégua, e o seu coração ficou endurecido, e não ele deu ouvido. Exatamente como Javé tinha predito. Aquela palavra lá, trégua, é forga. Vou até ler o versículo 10 mais uma vez. Foram juntadas em monte imenso, e a terra ficou poluída. O versículo 11. Mas Faraó viu que havia tréguas ou forgas em seu coração, que ficou forgado e ficou endurecido, e não ele deu ouvido, exatamente como Javé tinha predito, que tinha falado. O contexto da palavra: ideologia do opressor e desmascarada. Versículo 12. Javé disse a Moisés: diga a Arão, estenda a vara e toca o pó do chão, e ele se transformará em mosquito por todo o território egípcio. Versículo 13. Arão estendeu a mão com a vara e tocou o pó do chão, que se transformou em mosquito, que atacava homem e animais, e todo o povo do chão, e todo o pó do chão se transformou em mosquito por todo o país do Egito. Por isso que hoje, no nosso tempo de hoje, tem mosquito de todo tipo. Aqueles mosquitos que mordem nos boi, que atacam os boi, esses mosquitos porva, que fica essa nuvem de mosquito para morder na cabeça da gente. Eles gostam só de morder na cabeça. E vários tipos de mosquito. Mosquito borrachudo, esses mosquitos, esses mosquitos palha que eles falam também, que gostam de morder na pessoa debaixo da coberta, quando está dormindo, perna longa, tudo quanto é tipo de mosquito tem, são pragas lá do Egito, que ficou de resto. O versículo 14. Os magos do Egito tentaram fazer o mesmo, usando as suas ciências ocultas para produzir mosquito, mas não conseguiram. Os mosquitos atacavam o homem e animais, e os magos. Versículo 15. Então os magos disseram ao faraó: isso é o dedo de Deus. Mas é verdade mesmo, é o dedo de Deus. Mas o coração do faraó se endureceu, e ele não ouviu exatamente como Javé tinha predito, tinha falado. O contexto da palavra: o opressor reconhece a força de Javé. É verdade mesmo, Javé é poderoso. Versículo 16. Javé disse a Moisés: levanta-te e se de madrugada apresente-se ao faraó quando ele sair para o rio. E diga a ele assim: diz Javé, deixa meu povo partir para que me sirva. Versículo 17. Se você, faraó, não deixar o meu povo partir, eu mandarei mosca contra você, faraó, contra os seus ministros, o seu povo
e as casas que você tem, as casas dos egípcios e até mesmo o solo em que pisa, ficarão cheios de mosca. Versículo 18. Nesse dia eu tratarei de maneira diferente o território de Gésseno, onde reside o meu povo, Israel, para que aí não haja mosca. Assim você, Faraó, saberá que eu sou Javé, e estou no país. Versículo 19. Farei uma distinção entre o meu povo Israel, e o seu povo, Faraó. Esse sinal acontecerá amanhã. Versículo 20. Assim fez Javé, nuvem de mosca invadiram o palácio do Faraó e de seus ministros, todo o território egípcio, de modo que toda a terra do Egito ficou infestada de mosca. E no nosso país, hoje, tem mosca também. Tem essas moscas azules que gostam de posar em coisas carnicentas, gostam de ficar posando em carne, fica rodeando lá no açougue, porque elas gostam de procurar. Aonde tiver uma carne que tiver assim mau cheiro, sempre tem uma mosca voando ali e rodeando ali. Pode ser qualquer carne, se tiver uma carne no lugar que tiver aberto, aparece uma mosca ali para poder ficar rodeando aquela carne, ou qualquer coisa que ela sente aquele cheiro, ela fica rodeando. Então, no nosso tempo de hoje, tem as moscas, a mesma coisa, vários tipos de moscas que nos perseguem. O versículo 21, para continuar. O faraó mandou chamar Moisés, Arão, e disse a eles: vão oferecer sacrifício ao Deus de vocês, dentro do meu território. Eu queria dizer que não era para eles oferecer sacrifício no território lá onde o povo de Israel ficava, não, em Gósen, não. Ele queria que oferecesse lá no território dele, perto dele. Eu vou voltar aqui no versículo 22. Moisés respondeu: não é importuno fazer isso. Não, versículo 21. Faraó mandou chamar Moisés, Arão, e disse-lhe: vão oferecer sacrifício ao Deus de vocês dentro do meu território. Versículo 22. Moisés respondeu: não é oportuno fazer isso. Por quê? O nosso sacrifício a Javé, nosso Deus, são abomináveis para os egípcios. Se imolamos diante dele, imolamos, que está dizendo aqui, se eles matar algum boi diante deles, era perigoso até espedrejar o povo de Israel ali. Então o versículo 22 diz assim: Moisés respondeu: não é oportuno fazer isso, porque o nosso sacrifício a Javé, nosso Deus, são abomináveis para os egípcios. Se imolamos diante dele o que ele abomina, certamente irão nos apedrejar. Então Moisés está querendo dizer
ali no versículo 22, que se ele falou com o faraó, se ele fosse sacrificar o Deus eterno lá no território do faraó, ele ia embargar, porque eles tinham, se matasse alguma vaca, algum garrote, eu não vi ali, para sacrificar o Deus eterno, o faraó ia mandar até pedrejar eles, porque estava matando uma vaca ali que era sagrada. A vaca era sagrada para o povo de Israel, para o povo do Egito. O povo do Egito não matava vaca nem cavalo, por quê? Porque tinha eles como um animal sagrado. O versículo 23. Temos que viajar 3 dias. Se Moisés falou que temos que viajar 3 dias pelo deserto para oferecer sacrifício a Javé, nosso Deus, conforme eles mandou. O versículo 24. O faraó propôs: tá bom, eu deixarei vocês fazer sacrifício ao Deus de vocês no deserto, com uma condição de que vocês não se afastem muito. Reza por mim, ora por mim. A palavra aqui na Bíblia Católica está falando reza por mim, mas na Bíblia Evangélica nós fala ora por mim. Mas manda a fé, cada um tem um modo sim de acultuar ao Deus. Versículo 25. Moisés respondeu: logo que saí da sua presença, rezarei, orarei a Javé, para que amanhã mesmo ele afaste as moscas de Faraó, do seu ministro, do seu povo, mas que o Faraó não torne me enganar, não permitindo que o povo vai fazer sacrifício a Javé. O versículo 25, Moisés está falando: agora eu não quero que você me engane eu não, viu, Faraó? Né? Às vezes vai fazer eu sair e acabando vai me enganar, eu vou endurecer seu coração e não deixar o povo sair. Versículo 26. Moisés saiu da presença do faraó e orou a Javé. Aqui a palavra já está orou a Javé. Mas lá no versículo em cima lá, está falando que rezou. Aqui está falando que orou. Aqui está certa a palavra. Versículo 27. E Javé fez o que Moisés pedia. Afastou as moscas do faraó e dos seus ministros e do seu povo, até que não ficou uma só. Versículo 28 para terminar. Mas o faraó endureceu o coração também dessa vez e não deixou o povo partir. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 28. Bíblia Sagrada, edição Pastoral Católica, Antigo Testamento, livro do Pentateuco, que é livro da lei. Agora eu vou ler o comentário do rodapé da Bíblia Católica, do capítulo 8, de Êxodo, do versículo 12 e o versículo 15. A terceira praga que mostra a impotência dos magos obriga-os a reconhecer que no momento são incapazes de conter o processo de libertação. O versículo 16 e o versículo 28, para terminar, com a quarta praga,
O faraó tem que reconhecer Javé está no país como aliado dos hebreus, dando eficácia ao projeto deles. As negociações continuam. Moisés obriga a Faraó a ser mais concreto e consegue contra-argumentar e cobrar o prometido. Esse foi o contexto, foi o comentário do rodapé da Bíblia Católica, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 28. Que o Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fica todos com a paz do Senhor Jesus. Se o Deus eterno de Abraão, o Deus eterno de Isaque e o Deus eterno de Jacó permitisse por da vontade dele, se ele quiser, estarei fazendo o próximo vídeo amanhã, se o Senhor dá para nós mais um dia de vida. Fica todos com a paz do Senhor Jesus. Até amanhã, se o Deus eterno quiser. Tá bom?